Agora, Levi, vamos então destacar aí o nosso tema principal de hoje aqui no Primeira Análise, que é a ausência do presidente Lula nos atos sindicais. Olha, eu não lembro nem mesmo de momentos em que o presidente esteve com a saúde fragilizada de não comparecer em atos em 1º de maio. Então, o que chama muita atenção acontecendo justamente neste momento em que ele precisa de ter o apoio do seu eleitorado, né? A justificativa dada pelo presidente, por alguns auxiliares dele também, é de que ele foi convidado para 2 atos lá em São Paulo, um na cidade de São Paulo mesmo, que é o ato principal, convocado pelas grandes centrais sindicais, um ato convocado por 7 centrais sindicais, e outro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que é o berço político dele. E aí, segundo o presidente, segundo pessoas ali do entorno dele, não teria como ele comparecer a esses 2 eventos e, por isso, optou por não dar preferência a algum deles. Agora, vale lembrar que no ano passado ele foi ao ato em São Paulo, inclusive junto com o deputado Guilherme Boulos, que na época era pré-candidato à prefeitura de São Paulo, e foi um ato bastante esvaziado, que reuniu pouco mais de 1.600 pessoas, de acordo com o levantamento que foi feito ali pela USP. Nesse evento, inclusive, o Lula chegou até a criticar publicamente o ministro Márcio Macedo, que é o responsável pelo diálogo com os movimentos sociais, diz que foi um ato muito mal convocado, e aí, nesse ano, portanto, o Lula quer evitar esse desgaste de comparecer a um ato e possivelmente ser novamente um ato esvaziado. Mesmo que as centrais sindicais, principalmente nesse ato de 1º de maio, elas recorrem a algumas estratégias ali, por exemplo, como sorteio de automóveis, esse ano também com atrações musicais de artistas famosos. O ato em São Bernardo, por exemplo, que o Lula foi convocado, vai ter show do Belo, vai ter show de artistas conhecidos. Agora, já faz tempo que essas entidades e esses movimentos sociais não conseguem reunir tanta gente assim na rua, né? Então, para o presidente Lula, talvez realmente seja melhor evitar esse desgaste de ir a um ato e que não dê tanto público assim e ficar aqui em Brasília. E aí, até para a data não passar batida, ele preferiu fazer esse pronunciamento em rede nacional. Até porque, com certeza, né, Fred, haveria aí uma comparação com os atos que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem realizado, especialmente nesse ano. Nós tivemos um no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, outro na Avenida Paulista, em São Paulo, e aí fazendo uma média entre as pesquisas de contagem, né, dessa população que foi aos atos, a gente tem em torno aí de até de 70 mil a 150 mil pessoas nesses atos da direita. E se a gente tivesse um ato esvaziado, como o do ano passado das centrais sindicais, com menos de 3, 4 mil pessoas, seria uma vergonha para o presidente da República, que está no cargo, ali no comando da máquina pública, não conseguir reunir apoiadores. Léo, e tem uma coisa, nós temos uma mudança muito grande desse envolvimento da militância presencial para essa militância digital. Os eventos presenciais, tanto da direita quanto da esquerda, eles estão mobilizando muito menos pessoas do que eles mobilizaram no passado, nas grandes convocações, tanto do presidente Bolsonaro, quanto nas grandes convocações do presidente Lula e depois naqueles atos de 2013, né, que não foram convocados por nenhum dos dois lados. Né? Eles foram mais espontâneos e foram muito grandes. Mas nós tivemos uma migração muito forte dessa militância de rua, que é o forte, principalmente, sempre foi o forte do Partido dos Trabalhadores, para essa militância mais digital, mais virtual, né? Mais atuante em redes sociais. Isso pode ter a ver, Levi? Você acha que essa mudança de comportamento também pode estar interferindo nessa decisão do Lula? Eu acho que é uma análise bem pertinente, sim. E hoje, muitas vezes, essas interações no ambiente digital são até levadas como um termômetro maior do que as mobilizações de rua. Todo o grande acontecimento político que você tem no país hoje, seja vindo do governo, vindo da oposição ou vindo do Poder Judiciário, você tem vários levantamentos demonstrando ali se as opiniões foram majoritariamente
mais para um lado, mais para o outro. Isso é muito levado em consideração pelo governo, por parlamentares, também para medir um pouco a atuação deles. A gente tem volta e meia vídeos de parlamentares viralizando nas redes sociais, e aí você tem depois outros vídeos respondendo a esses que viralizaram, e aí não é à toa que muitas das figuras públicas que a gente tem na política hoje ascenderam aos cargos que estão via redes sociais, principalmente. Uhum. Olha só, a gente tem algumas participações aqui na nossa live que o chat está movimentado. Sempre que a gente toca nesse assunto sobre atos da esquerda ou da direita, a nossa audiência sempre se movimenta. Tem o Cláudio Henrique, o Eduardo Aquino, também a gente tem aqui um outro espectador, que é o Carlos Oliveira. Todos eles acham que o presidente Lula não está indo às ruas, também com medo de ser vaiado, especialmente neste momento em que o INSS está sob investigação. Também tem o Juverci aqui participando conosco e o Altamiro, ambos deixando o bom dia deles aqui para a nossa equipe. O Gilberto Bueno está dizendo o seguinte: a ausência do presidente Lula nas manifestações mostra que ele não tem uma boa comunicação com o povo, e o caso do INSS é outro motivo. A Cátia Maria também participando, dizendo que todos são adultos inteligentes. Enfim, tem a Liberina também participando conosco. Daqui a pouquinho eu volto com outros registros.